Olá, meu nome é Daniela, sou estudante do terceiro ano de Engenharia Elétrica da Universidade Estadual de Londrina e o meu trabalho é sobre a influência da temperatura em sensores capacitivos de campo de bordo. Meu orientador é o professor José Alexandre de França e a minha colaboradora, a professora Maria Bernadette de Moraes França. Para começar, eu vou dar uma leve introdução para vocês no que os sensores capacitivos de campo de bordo são utilizados e por que eles são necessários. Dessa forma, nós temos que dentro da agricultura, a duração do período de molhamento foliar é considerado um dos principais fatores para o surgimento de fitopatologias. E se conseguíssemos controlar esse parâmetro, poderíamos reduzir o consumo e a utilização de agrotóxicos. Para quem não sabe, os agrotóxicos eles são defensivos químicos utilizados na agricultura para o controle de insetos, doenças ou plantas daninhas que causem danos às plantações. E apesar de seus benefícios para a agricultura, os agrotóxicos são extremamente nocivos para os seres vivos e para o meio ambiente. Nós temos que no solo, esses produtos reduzem a sua fertilidade, diminuem a sua biodiversidade e, por consequência, o tornam mais ácido. Na água, os agrotóxicos podem desencadear a morte de várias espécies de plantas aquáticas e animais, influenciando em toda essa comunidade. Vale salientar que algumas espécies não morrem por causa do contato com os agrotóxicos, mas acabam acumulando-as em seu corpo. E esse acúmulo faz com que o produto seja passado através da cadeia alimentar, prejudicando assim outras espécies. Além disso, nas pessoas ele pode ocasionar graves danos à saúde ou até mesmo a morte. Entre os problemas mais recorrentes estão as lesões nos rins, os cânceres, a redução da fecundidade, problemas no sistema nervoso, convulsões e até mesmo envenenamento. Assim, visando a diminuição da utilização de agrotóxicos por meio da medição da duração do período de molhamento foliar, temos que existem atualmente dois tipos de sensores para a medição desse parâmetro. A priori, os sensores mais comuns encontrados eram os resistivos, que são capazes de detectar a presença de água em sua superfície. Porém, para que não haja corrosões em seus materiais, esses dispositivos são revestidos por ouro, e isso faz com que seu custo seja muito elevado. Dessa forma, visando a medição em larga escala da duração do período de molhamento foliar, foi inventado o sensor capacitivo que utiliza o efeito do campo de bordo. Esses dispositivos, além de detectar a presença de água, também são capazes de quantificá-la. E ao invés de ouro, são revestidos por um tipo de pintura para que seu contato com a água seja isolado, fazendo com que o seu preço seja mais acessível. Porém, aparentemente, esse sensor capacitivo sofria certa influência da temperatura em suas medições, e será isso que iremos analisar. Assim, esse trabalho objetiva encontrar a relação da temperatura com a resposta do sensor, com o intuito de possibilitar a utilização em larga escala de sensores capacitivos de campo de bordo. Temos então que, para a análise da interferência de temperatura nos dados, foi constituído um ambiente com o mesmo princípio que uma estufa. Seu circuito foi constituído por uma lâmpada incandescente para o aquecimento e coolers para o seu resfriamento, onde um atuava como ventilador e outro como exaustor. Além disso, esse circuito contava com um sensor de temperatura LM35. Temos também que dentro desse ambiente, o sensor capacitivo é inserido em paralelo com o capacitor do circuito do LM555 em seu modo estável. Dessa forma, as alterações na capacitância estarão diretamente ligadas às alterações do sinal de saída do circuito. A junção de todos esses circuitos foi feita por meio do Arduino Uno. Esse microcontrolador recebia as informações tanto do circuito do ambiente quanto da saída do 555 e enviava esses dados diretamente para uma planilha do Excel. Por meio desses dados foi possível criar gráficos para analisar o comportamento do sensor e da temperatura e como eles se relacionavam. No primeiro experimento, nós temos que a temperatura não foi variada e a única coisa que seria analisada seria o comportamento do sensor estando seco e segundos depois molhado. E como é de se esperar, o valor da capacitância aumenta, por consequência, a frequência de saída diminui. O segundo experimento consistia na resposta do sensor quando a temperatura era variada, mas o dispositivo continuava seco. Dessa forma, temos então que a temperatura não influencia o dispositivo quando não há água sobre sua superfície. Assim, para o último experimento, foi colocado meio ml de água sobre o sensor e variado sua temperatura de 31 a 97 graus Celsius. E o que temos é que a capacitância começou a subir muito, fazendo com que a frequência de saída decaísse de forma quase linear. Temos então que quando há água sobre a superfície, há uma dependência inversa do sensor com a temperatura. E por que isso ocorre? Bom, isso ocorre porque a água possui uma constante dielétrica que muda de acordo com certas temperaturas, influenciando na resposta dielétrica do material. Ou seja, devido a este fato, quando a água é submetida a diferentes temperaturas em um sensor capacitivo,
Como ocorre alteração de sua constante dielétrica, consequentemente a capacitância do sensor será alterada. Dessa forma, este trabalho terá continuidade, na qual será desenvolvido um modelo matemático da variação da capacitância do sensor em função da temperatura, buscando desenvolver um sistema de correção para melhor eficácia desses sensores, possibilitando seu uso em larga escala e visando a diminuição da utilização de agrotóxicos. Muito obrigada pela atenção.